Encerrada aí, portanto, a sessão, né? E este primeiro dia de julgamento do Jorge Seife, agora digamos assim, de levantar curiosidade, né? O exercício que o relator faz no sentido de dizer, ó, apesar de haver indícios, apesar de, não há prova contundente. Eu tenho uma leitura sobre a questão política e a questão do voto, enfim, que assim o voto do eleitor ele tem um peso muito grande, né? Ele tem um peso muito grande. Em muitos momentos, por motivos fúteis, e aí a gente cita, por exemplo, a, a, a ex-presidenta Dilma Rousseff foi cassada por motivos absolutamente ridículos, né? Sem nada de concreto. Foi uma cassação política, né? E há uma regra sobre o uso da questão econômica, sobre o uso da máquina política. Então, o relator ele reconhece que seria impossível fazer determinados trajetos sem o uso de aeronave, né? Ele reconhece que há indícios e tal, mas como não há prova contundente, está encaminhando aí pela não cassação do Jorge Seife. A gente vai aprofundar esse debate, tem ainda mais na próxima quinta-feira, uma nova sessão do Tribunal Superior Eleitoral, né? Vamos ver como vão se pronunciar os demais juristas, os demais ministros, né? O Ministério Público Eleitoral encaminhou pela cassação, né? O Ministério Público Eleitoral encaminhou pela cassação do Jorge Seife. No entanto, o voto do relator, que havia pedido vistas e tal, foi no sentido de fazer toda uma explicação de por que ele não deveria ser cassado. A gente já viu aqui em Santa Catarina muita gente também sendo cassada sem, sabe, e depois inocentada, né? Que é o caso, por exemplo, do Paulo Écio, como prefeito de Brusque, é o caso aí do Décio Góes, prefeito de Criciúma, né? Que tiveram seus mandatos cassados, depois foram inocentados quando havia terminado o mandato. Pelo jeito, o que se busca aí no Seife é também protelar isso. Quem sabe ele seja cassado depois que terminar o mandato, né? É possível que isso ocorra, né? Enfim, mas é lamentável, acho que é triste, né? Porque era uma figura absolutamente desconhecida no Estado. Houve sim uma votação da onda Bolsonaro que o elegeu, mas o processo aponta, né, o pedido de cassação aponta todos os indícios, todos os, né, assim, a impossibilidade dele se locomover para determinadas regiões sem transporte aéreo, e não há declaração de transporte aéreo na prestação de contas dele, né? Ele não declarou, olha, aluguei e paguei com o dinheiro com o dinheiro da campanha, com a arrecadação da campanha, loquei a aeronave para fazer o transporte. Não há, né? Então, é evidente que há uma aeronave que faz o transporte dele, e até o relator ele admite isso, né? No entanto, por não haver prova de que essa aeronave era da Van, que é o que está, digamos assim, na acusação, não ter nenhuma testemunha, não ter, enfim, ele opta por não por respeitar o sufrágio, por respeitar o voto. Olha, é uma reflexão importante que a gente tem que fazer, né? É uma reflexão importante que a gente precisa fazer sobre tudo isso. Vamos ver o que vai acontecer na próxima quinta-feira. Agora, vamos combinar, né? O relator faz todo um processo que faz uma defesa do Jorge Seife em muitos momentos, enfim, faz a defesa da manutenção do mandato e é isso, né? Todo mundo sabe, todo mundo vê, assim, o relator admite que era impossível ele se locomover, quer dizer, quando alguém omite gastos de campanha, ele não comete um crime? Não é crime? Né? Quando ele quer dizer, tem uma série de crimes colocados aí nesse processo. É importante, de repente, a gente depois ouvir um jurista, né, para abordar isso de forma mais profunda. Eu estou aqui falando com o olhar
do leigo, né, do olhar de quem acompanha, enfim, a história política de Santa Catarina, de quem acompanha muitos julgamentos aqui no Estado, que a gente considerou um absurdo a cassação de determinados mandatários. Eu volto a citar aqui Paulo Essa, em Brusque, Décio Góes, em Criciúma, e certamente muitos outros, e que acabaram inocentados após, né? Foram cassados, afastados, assumiram, ou houve novas eleições, ou em alguns casos assumiu o segundo colocado, enfim. E aí a gente vê esse julgamento do SAFE, em que a Procuradoria Eleitoral pede a cassação, apresenta argumentos, mas o relator faz todo um processo para dizer, olha, apesar dos indícios, apesar de ser impossível ele se deslocar tantos quilômetros de carro, portanto foi usada uma aeronave e que não está na prestação de contas, mas não há como provar que essa aeronave era uma aeronave da Avan, que é uma empresa né, e que as empresas não podem financiar, não podem usar suas estruturas para beneficiar determinado candidato, e isso foi usado pela Avan de forma escancarada, né, tanto em relação ao SAFE, tanto em relação ao Bolsonaro, tanto em relação ao Jorginho aqui no Estado. Quer dizer, tudo isso é evidente, palpável, e é meio que inacreditável que não se tenha juntado provas nos autos, que não tenha nenhuma coisa mais contundente para cassar esse mandato, porque senão, assim, como é que fica a próxima eleição? Vai ser da mesma lógica? Ou, assim, há um aviso, não faça novamente, né? Dessa vez a gente vai perdoar, que foi um pouco que Santa Catarina também deu um recado aqui no julgamento aqui no Estado, né? Então, eu acho que é fundamental que haja um aprofundamento disso, porque senão vira um faroeste, vira uma terra de ninguém, né? Em que as regras, elas valem para alguns, não valem para outros. É extremamente sério isso.